Olá, somos estudantes do curso de Psicologia do Centro Universitário UNA Betim e hoje vamos falar um pouco sobre o luto pela perspectiva da fenomenologia existencial e humanista. Então vamos lá. A palavra luto tem origem do latim, que significa um sentimento profundo de tristeza, ou seja, é um conjunto de reações a uma perda significativa. A morte do ponto de vista biológico é algo esperado e natural. Martin Heidegger, um dos grandes filósofos que ajudaram a fundar o existencialismo, diz que tudo começa a viver, já começa também a morrer, a caminho para a morte, de sorte que a morte é também vida. Mesmo que a finitude seja a única certeza de cada indivíduo, enfrentar o período de luto que traz a dor e o sofrimento nem sempre se dá de maneira natural e passageira. Não existe uma sequência específica do luto. Ele é um processo que todo ser humano vai passar durante a vida. É um processo individual e singular. Não há uma maneira correta de vivenciá-lo. O luto é um fenômeno que surge a partir da ruptura de uma relação de forma que exija a ressignificação para que então o enlutado possa compreender seu mundo pós-perda a partir de sua subjetividade. É diante da certeza da morte que o sujeito pode aceitá-la e se tornar um sujeito livre e responsável, podendo assim ter um sentido para a vida. Contudo, com a morte surge o luto, que é a angústia da perda, causando um vazio existencial, depressão, transtorno de ansiedade, ideação suicida, dentre outros sentimentos negativos, aproximando-se da tríade trágica de Viktor Frankl, composta pela dor, culpa e morte. Viktor Frankl, criador da logoterapia, dizia que não há um único ser humano que possa dizer que jamais sofreu, que jamais falhou e que não morrerá. A normantização dos comportamentos diante do luto é um problema complexo e, portanto, nada simples em seu enfrentamento. O luto não se controla com tarefas ou passos prescritos que determinam previamente o modo como se atravessa essa experiência e permitem o acontecer de cada modo pessoal de se reorganizar em um novo mundo. Assim como toda fenomenologia, uma clínica com fundamento em uma perspectiva fenomenológico-existencial deve ter em conta a experiência vivida como referência de sua escuta, diálogo e intervenção, e não teorias que buscam ordenar as experiências de luto previamente. As experiências dos enlutados apontam para vivências de perda de sentido do mundo da vida, intensas vivências de dores emocionais e físicas, reorganização dos valores diante da morte e da vida, reorganização das relações e sofrimento diante da impossibilidade social de partilhar o sofrimento. Nesse cenário, propõe-se que o espaço clínico seja aquele que permita ressignificar, retomar os sentidos e as narrativas diante de um novo mundo, de uma nova vida que se mostra. E o mais importante, e talvez também o mais difícil, seja compreender que a morte nos impõe uma ruptura da narrativa de nossa coexistência, na qual nossas histórias partilhadas são, em geral, suspensas no meio de uma frase, sendo, portanto, não o esquecer, mas o significar e o ressignificar que nos permitem tecer novas possibilidades para o viver desde a ausência tão presente de quem amamos. De acordo com Freitas e Michel, a fenomenologia trata o luto e a morte como fenômenos próprios do humano e preocupa-se em evidenciar as experiências do mundo de forma específica e única. Freitas e outros autores, que levam essa discussão sobre o luto para uma perspectiva existencial, esclarecem que a metodologia fenomenológica diverge dos conceitos de resolução ou conclusão do luto e trazem o termo ressignificação, que fala de novos modos e possibilidades de existir no mundo sem aquele ente querido que partiu.
Os autores propõem a compreensão do luto como condição e não processo, como um novo modo de relacionar-se com o ausente e com sua falta. O luto como processo é entendido como algo possível de ser aceito, esquecido, negado ou deixado para trás. Não é isso que a fenomenologia pretende fazer. Nesses novos tempos que estamos vivendo, a pandemia do novo coronavírus trouxe, como ilustrado por Santos, grande tensão, mortes e luto. O sofrimento psicológico gerado por todo o contexto atual é inegável. Tal sofrimento experimentado poderá se traduzir em emoções negativas ou até mesmo em transtornos psicológicos, além da perda do sentido da vida. Até a data de finalização desta pesquisa, em 9 de abril de 2021, foram registradas mais de 348 mil mortes no Brasil inteiro, conforme dados do Ministério da Saúde. A pandemia do Covid-19 gera uma potencialidade maior a esse processo de finitude, tendo em vista o isolamento na hospitalização do ente querido e a impossibilidade de realizar rituais como o velório. Uma das maiores diferenças do luto em tempo de pandemia da Covid-19 é que as pessoas não conseguem vivê-lo em sua totalidade, sendo falho em algumas partes. Com a morte, a pessoa desaparece do seu meio de convivência e algumas fases são passadas sem serem vividas, como a de ver as pessoas doentes e de ter a chance de cuidar, só se tendo a notícia que a pessoa morreu. A impossibilidade de rituais como os velórios acontecidos no Brasil em tempos de pandemia dificulta ainda mais para que o enlutado consiga passar pelos estágios e complete o luto. Como aceitar a realidade de perda, elaborar a dor da perda, ajustar-se a um ambiente onde está faltando a pessoa que faleceu e reposicionar em termos emocionais a pessoa que faleceu. Michel Foucault, em seus estudos arqueológicos e genealógicos, aponta mudanças históricas ocorridas nas formas de significação da morte na instituição hospitalar. A partir da transformação nos modos de entendimento de saúde, corpo, vida e morte, com o advento da modernidade e da afirmação da ciência como produtora de verdades. Essa grande tensão, sem dúvida, articula-se com maneiras pelas quais construímos, como sociedade, conceitos como doença, corpo, vida, cura, dor e morte. O processo de enlutamento vem cada vez mais sendo silenciado pela sociedade contemporânea. De acordo com Freitas, a negação do luto ocorre por meio de práticas sociais, tais como, por exemplo, a imposição da volta ao trabalho após 7 dias, como se houvesse um período pré-determinado para a passagem por esse processo. Em nossa sociedade, são inúmeros os exemplos de práticas que apontam para o esvaziamento da reflexão sobre o findar-se, sobre a aceitação do fim, do outro e de si mesmo. Ainda citando Freitas, a busca por questões que abordem assuntos existenciais com a transitoriedade da vida se destaca pela sua importância nesse atual cenário, onde a sociedade está sendo tão exposta ao risco. Dar sentido a essa nova realidade mostra a necessidade de encarar a morte como um fenômeno que traz consigo o processo de ressignificar os sentimentos que a perda desperta, como a dor, a angústia, a tristeza e a frustração, normalizando uma fase que busca a compreensão do vazio que a morte deixou. É importante destacar que a não generalização do luto é primordial para que cada indivíduo, a partir de suas experiências com o mundo, elabore de forma singular sua transformação e mudanças que a nova relação do ser busca com a perda sofrida. Freitas diz que, sendo o outro copresença, sua desaparição enquanto mortal produz uma modificação do meu campo existencial, do seu mundo vivido, exigindo-se novas formas de ser no mundo.
pontuando que, em algumas circunstâncias, o que surge com a origem do luto não é exatamente o medo da morte, mas sim o medo da perda do outro que finaliza esta relação do eu-tu. Um outro fator importante a se pensar é no luto quando há óbito de várias pessoas do mesmo núcleo familiar, como tem acontecido nesses tempos pandêmicos, o que dificulta o processo do luto, pois aumenta os fatores estressantes. O luto é um acontecimento comum. O problema é quando essa perda se torna uma doença, pouco conhecido e inúmeras vezes confundidos com a depressão, por conta dos sintomas serem similares. O luto patológico é uma doença caracterizada pela durabilidade e intensidade das características do luto. Marques diz que o indivíduo que sofre de luto patológico inicialmente apresenta os mesmos sinais e sintomas que o indivíduo que passa por um luto normal. Contudo, os sinais e sintomas anteriormente referidos, em vez de resolverem com o passar do tempo, mantêm-se, podendo até mesmo agravar. O luto patológico apresenta como característica uma saudade intensa, raiva, tristeza, solidão, podendo o indivíduo desejar ter morrido no lugar de seu ente, evitando ao máximo lembrar de qualquer lembrança associada a quem faleceu, pois lhe causa sofrimento. Estes indivíduos podem experienciar, para além dos sintomas psicológicos, sintomas físicos, tais como a dor física, agitação psicomotora, alterações do sono e cansaço generalizado. O luto patológico é uma condição extremamente limitante e é quase impossível para os indivíduos que passam por luto patológico continuarem a executar as tarefas do dia a dia, tornando-se solitários ao evitarem o contato com pessoas que os rodeiam. Marques ainda destaca que o grupo cuja perda decorre de um suicídio, homicídio ou situação inesperada é o mais vulnerável para desenvolver o luto patológico, devido aos fatores que prejudicam a vivência do luto, por exemplo, a não realização dos rituais e o distanciamento social. Finalizando, podemos notar que o processo de enlutamento e ressignificação da nova fase com o vazio que o ente querido que se foi deixou. É um processo longo, complexo e que requer bastante acolhimento e compreensão aos que ficaram para que estes possam viver e seguir pós a perda com sentimento para que possam continuar usufruindo a vida que ainda os aguarda a ser vivida. Esperamos que tenham gostado e refletido um pouco mais sobre o sentido da vida, sobretudo o sentido da morte. Até a próxima!